Fala pessoal, este vídeo está sendo gravado na noite deste domingo. Eu estou aqui no canal Band Esportes, onde comento em programas, em transmissões de futebol e tal, mas para falar sobre Flamengo e notícia que eu apurei há pouco, tá? Sobre Davi Luiz e a relação dele com o Paulo Souza. Ele não é só um porta-voz, não. Ele é um homem de confiança do Paulo Souza e ainda mais do que isso, é um cara que troca muita informação com o Paulo Souza, envolvendo até o que tá certo, o que tá errado no campo. Ele fala muito com o Paulo Souza. Então, assim, não são todos os jogadores que estão distantes do Paulo Souza, não. O principal interlocutor do Paulo Souza no Flamengo é o Davi Luiz. Não é só interlocutor no sentido de, olha, como é que tá o grupo. Não, não é isso. Até porque o Davi Luiz não é um cara que esteja... Eles estão bem enturmados, tal, não tem briga, não tem nada disso, tá? Mas assim, o Davi Luiz fala, ó, isso aqui, de repente, poderia ser melhor assim. Ele tem essa prerrogativa com o Paulo Souza, tá? A gente vai falar mais sobre isso, sempre lembrando a você que esse vídeo tem um oferecimento Outsider Tours. A Outsider Tours vai levar você para a final da UEFA Champions League em Paris. Além disso, vai levar você para assistir a Copa do Mundo de futebol, com aéreo, com hotel e também viabilizando para você a entrada nos estádios. Quer conferir os jogos do Brasil? Então você vai viajar com o Outsider Tours. O link está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Não só isso, por exemplo, a Páscoa está chegando, você quer realizar a viagem dos seus sonhos, você fale com o Outsider Tours, fala que você conheceu o Outsider Tours por meio do canal do Bernardo Ramos, tá? E são preços acessíveis, não é nada abusivo, nada disso, nada daquilo, não posso pagar, não tenho como pagar isso. E também, claro, se você quiser assistir aos jogos do Flamengo no Rio de Janeiro, se você é de fora do Rio de Janeiro, quer vir ao Rio de Janeiro para assistir aos jogos do Flamengo na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, você vai falar com o Outsider Tours, beleza? Bom, a gente tem dito aqui há um tempo, e quem deu essa informação em primeira mão foi o Mauro César, né? Sobre o fato de elenco e Paulo Souza não falarem a mesma língua no que diz respeito a inovações táticas do técnico, né? E a química, tal química envolvendo o elenco e o Paulo Souza. Algumas ideias dele. Só que o Flamengo, como qualquer lugar do mundo, gente, isso não é um drama, tá? Qualquer lugar você vai ter mais afinidade com alguém, qualquer ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, no trabalho, assim, isso é absolutamente normal, tá? Existem alguns jogadores que ficam mais juntos ali de outros, tal. Por exemplo, o Davi Luiz tá muito junto com o Andréas Pereira, tá? A geração 85, isso todo mundo sabe, todo mundo muito junto ali, né? Gabigol, Bruno Henrique, fica ali meio, sabe, o Gabigol mais nesse momento com a molecada, né? E o Arrascaeta e o Isla são bem conectados entre eles, tá? Mas assim, todos eventualmente estão juntos ali e tal, já vimos, inclusive, vídeos no Instagram, stories e tal, de festa do Diego, tá todo mundo lá, Davi Luiz e tal, tá? Então é o seguinte, o Paulo Souza, até acho que todo técnico tem isso no elenco, né? Ele elegeu um homem de confiança dele, né? Que é mais do que um homem de confiança para a conexão com outros jogadores, para a conversa com outros jogadores. É um camarada, o Davi Luiz no caso, que também fala, será que o melhor é isso, o melhor é aquilo, né? Diferentemente, por exemplo, de acordo com o que trouxe o Mauro César, do relacionamento do Davi Luiz, do Rogério Ceni, quando era técnico do Flamengo, que aí sim, era uma coisa mais com todos os jogadores, né? Ele falava ali, barrava um jogador tal, e aí ia conversar com esse jogador, né? No caso, a conversa do Paulo Souza é mais com o Davi Luiz. Não existe muito essa de, não, deixa eu falar aqui com fulano, ciclano. Não. É o Davi Luiz, o cara que tem mais referências com isso, tá? Agora, assim, vamos dar um passo além na reflexão, tá?
Por que é necessário um executivo de futebol mais perto dos jogadores e do técnico, né? Por que isso é necessário? Para desfazer qualquer tipo de mal-entendido, né? Porque assim, no seu trabalho, por exemplo, se um camarada tem mais acesso ao chefe do que você, vai falar, por que isso? Né? Não estou falando que isso esteja acontecendo, mas se há um executivo de futebol mais atuante, ali no departamento, inclusive, eu não estou falando aqui que Marcos Braz, Bruno Spindel sejam incompetentes, tal, nada disso, de forma nenhuma. Mas um diretor técnico até, que esteja acima, por exemplo, do Juan e do Fabinho. Já falei aqui em outro vídeo sobre isso. Assim, o que acrescenta o Juan e Fabinho no Flamengo? Qual é exatamente a função deles? Eu sei que no organograma, gerentes de futebol, tá. Mas qual é a experiência deles fora do campo? Em scout, por exemplo, em tática de futebol, até para trocar ideias com o técnico. É bem verdade que o Paulo Souza tem a prerrogativa de muita coisa no Flamengo, né? De definir a história do telão, a história do jantar, tudo isso é feito na Europa, isso não tem problema nenhum, tá? Mas assim, trocas de informações táticas até. Você consegue imaginar o Fabinho chegando para ele, vem cá, vamos discutir aqui o jogo de posição. Eu honestamente não consigo. Eu não consigo imaginar isso, né? Por que esse jogador e não aquele? Por que o Thiago Maia está escanteado? A informação que eu tenho é que o Paulo Souza não, isso tá claro, né? Mas não é só uma coisa assim de não colocar porque não está em boa condição física. Não coloca porque não é um jogador da preferência dele hoje. O que eu acho bem esquisito, porque o Thiago Maia assina definitivamente, o Flamengo compra o Thiago Maia, e me parece que o Thiago Maia estava bem animado, bem confiante, né, na possibilidade de ser mais utilizado, e eu acho que deveria ser mais utilizado, né? O Davi Luiz, isso informação também que eu pude apurar, já deu toques no Paulo Souza no sentido até da exposição da defesa do Flamengo. Como essa defesa está exposta. Então, essa é a situação. O Davi Luiz é um grande interlocutor do Paulo Souza, mais do que isso, mais do que um homem de confiança. É um jogador também com a prerrogativa de trocar ideias sobre sistemas de jogo, né? Não à toa a gente vê o Davi Luiz tomando a iniciativa de dar os lançamentos, porque ele executa e quer que seja assim, né? De forma fiel e leal ao técnico, o esquema de jogo que ele imagina. Saudações.